Boa tarde para todos os amigos do Parkinson e todas as pessoas que frequentam esse canal Viver Ativo com Parkinson. Hoje tenho a honra de conversar com uma pessoa muito especial, que se chama Conceição Castro. Ela nos vai contar da experiência dela como cuidadora de idosos, especificamente cuidadora de idosos com Alzheimer, que ela teve experiência no caso da mãe. E ela criou uma rede de apoio justamente para as pessoas que cuidam de idosos. Interessante, a gente observa que sempre a maioria dos cuidadores são sempre filhas, né? Raramente vemos um filho cuidando da mãe com Alzheimer, por exemplo. Geralmente são as filhas que cuidam. Então ela criou essa rede de apoio e deu o nome de Filhas da Mãe, né? Interessante esse nome bacana, Filha da Mãe. Eu tive a oportunidade de conhecê-la em outra oportunidade lá na Praça da Harmonia, que nos visitou, também falou muito sobre esse assunto, e hoje vai falar sobre isso aí. Dona Cosete, muito grato a senhora estar aqui conversando com a gente, porque aqui nós temos uma comunidade de pessoas com Parkinson e que também tem a figura do cuidador, né? Mas não há diferença entre cuidador de Parkinson quanto pessoas da Alzheimer, porque na verdade aqui nós vamos falar dos cuidados que a pessoa cuidadora tem que ter para poder cuidar do teu idoso. Pois nos conte sobre sua experiência, dona Cosete. Em primeiro lugar, né, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Vitor, muito obrigada pelo convite. Né? Eu sou uma filha que teve uma mãe com Alzheimer, minha mãe faleceu agora em janeiro, mas o projeto segue, eu sigo no projeto também. Né? O coletivo Filhas da Mãe, ele foi criado com esse nome, né, por duas razões. Né? Primeiro, porque nós éramos um grupo de filhas, né, quando a gente começou. Né? E a segunda questão é para também desconstruir um pouco a imagem de que filhas da mãe pode ser filha da mãe pode ser um palavrão. Né? E nós dizemos que nós temos muito orgulho de ser filhas da mãe. Mas o grupo, o coletivo, ele é aberto para todos os familiares com demência, de pessoas com demência, e o Parkinson, por exemplo, está dentro das demências, né, deste quadro demencial. E nós, então, temos entre os nossos voluntários, entre as pessoas que apoiam, nós temos filhos, nós temos netos, maridos, cunhados, genros, amigos e vizinhos também. Né? Porque, embora a gente fale, né, no feminino, e há uma razão da gente falar no feminino, segundo o IBGE, de pesquisa de 2019, 96% da atividade de cuidado no Brasil é desempenhado por mulheres. Pesquisa da USP nos mostrou em 2020 que desse público, 83% são cuidadoras familiares, ou seja, mulheres que trabalham de uma forma invisível e sem remuneração na atividade do cuidado. Não é por acaso que a maioria são mulheres. Né? As mulheres, em geral, elas estavam dentro do lar até 50 anos atrás. A nossa Constituição, só a Constituição de 1962 permitiu que as mulheres pudessem trabalhar sem autorização de uma figura masculina, seja o marido, o pai ou o irmão mais velho. Então, as mulheres só puderam sair para trabalhar em 1962. Então, ainda é recente essa saída para o mercado, Claro. embora as novas gerações nem se deem conta disso. Né? Então, a mulher foi educada para cuidar. E o homem, ele é mais educado, não só para estar na rua, mas também para receber cuidado. Né? Um menino, quando ele vai ajudar, né, em geral, diz, não, isso não é coisa de menino. E cuidado, ele não tem gênero. Cuidado é amor, né? Ele é extragênero. Qualquer pessoa pode e deve cuidar, porque é uma demonstração de amor e carinho.
Posso continuar ou eu Que estou falando bacana, mas que muito? bacana, é isso mesmo, interessante, é uma questão cultural, é isso que a gente tem observado sempre, sempre a mulher, parece que é automático, é a mulher que vai cuidar, na família já é sempre escolhida a mulher. Pois é, pois agora nos conte assim, o que que tem de experiência e sugere para as cuidadoras, de como ela tem que fazer da vida delas para realmente se preparar para ser cuidadoras. Porque, na verdade, nem se preparam, não tem escola para cuidadoras, não tem cursos, né? Tem que aprender na prática, né? Na verdade, o que que acontece, né? Embora tenha essa, esse direcionamento para meninas e mulheres cuidarem, né? O cuidado realmente é de toda a família e todos nós podemos exercitar isso. Porque quando chega uma doença na família, ninguém está preparado. A não ser que seja um profissional da saúde, os demais são pegos de surpresa. E o que que acontece, né? A minha mãe teve Alzheimer por quase 10 anos, exatamente. Foi quando a gente descobriu, mas ela já tinha antes, nós que achávamos que era algo da personalidade dela, né? Que era o jeito dela, quando ela começou a ter atitudes mais diferenciadas. Então, sim, nós precisamos ter capacitação e aprender a cuidar. E uma das coisas, Vitor, sabe, que uma das coisas mais difíceis, eu sou psicanalista, né? Eu tenho um pós-doc sobre cuidado e autocuidado, né? E uma das coisas mais difíceis é sair, no caso de filhos, sobrinhos e netos, afilhados, é sair deste lugar de receber, porque os filhos recebem dos pais, né? Recebem carinho, amor, cuidado. Eles pouco fazem a via de mão dupla, né? E aí chega um momento que a gente não é mais só filha, não é só mais filho, não é mais neto, nós também, ou sobrinhas, né? Nós também precisamos cuidar. É um choque. Né? É um choque se deslocar desse papel. Precisa de ajuda, precisa de amadurecimento, né? E para aprender que o outro não é mais a nossa vez de receber o cuidado. Né? Agora, nós que já estamos adultos e fortalecidos, ou jovens adultos, precisamos também cuidar. Então, acho que esse é um primeiro choque e um primeiro deslocamento importante. Porque se estamos numa idade de maturidade, é mais fácil esse cuidado, é mais fácil esse deslocamento. Mas quando se trata de jovens adultos, né, não é uma situação tão fácil, não é uma situação bem mais delicada. Né? Eu sou filha única, então eu não tinha com quem repartir cuidado. Né? Quem ajudou foi a minha filha, né, que ajudou bastante. Mas depois ela estava morando em outra cidade, minha mãe veio para Brasília, fiquei eu cuidando. E eu tive que contar com a ajuda também de outras cuidadoras, formar uma equipe para poder cuidar da minha mãe, que era uma pessoa muito violenta. Né? O Alzheimer, dependendo das fases, das etapas, né? Tem a primeira etapa que a pessoa ainda tem independência, né? Depois ela vai perdendo, né, a parte cognitiva, a parte de memória, de locomoção, de mobilidade, e alguns apresentam alguns quadros violentos, que foi o caso da minha mãe. Então, também isso é difícil de lidar. A gente tem muitos desafios. Né? E a pergunta que nós fizemos quando a gente criou o grupo foi: quem cuida de quem cuida? É verdade. Quem cuida de quem cuida, porque quem cuida também tem uma vida dela, que também a pessoa ainda é jovem, né? Tem sua vida, tem seus filhos, tem sua família, tem que cuidar. Sabe que legalmente, lógico, os filhos têm que cuidar dos pais na velhice, né? Sim. E lembrando de que, como a senhora disse, essa questão de que os pais cuidam dos filhos, os pais cuidam dos filhos a vida toda. Claro que no Parkinson demora muito mais tempo que no Alzheimer,
Porque o Parkinson tem pessoas que vivem mais uns 20, 30 anos, sei lá quanto pode possível, dependendo, porque hoje nós temos pessoas com Parkinson muito jovens, né? No Alzheimer parece que o tempo é mais curto, né? É Mas, uns 20 anos, mais ou menos, a média. 20 anos a média, né? Então é bastante tempo. Então você vê o que é o sofrimento da família para se adaptar a essa nova realidade dessa vida, né? Isso. É realmente uma das circunstâncias que eu passei, por exemplo, a minha mãe, em 2019, teve que ser hospitalizada 2 vezes. Nestas 2 ocasiões foram 72 dias, 30 e poucos em cada um. E as minhas amigas, meus grupos de apoio, foram as pessoas que se mobilizaram para ajudar, para fazer revezamento, para ir no hospital me levar uma comidinha, para ir lá perguntar se eu queria em casa tomar banho, né? Se eu precisava, se ficava para dormir. Né? Eu tive uma rede, eu sou muito grata a essa rede de amigas, né, que se solidarizaram e fizeram, né, um mutirão para ajudar. Obviamente, eu contava com cuidadoras para ajudar a dormir, então eu saía do trabalho e eu revezava, eu dormia à noite. Algumas noites eu dormia com a minha mãe, né? Outras vezes eu ficava pela manhã, né? Então, mas as minhas amigas estiveram muito presentes e eu sempre sugiro para as pessoas mantenham seus grupos de amigas, seus grupos de apoio específicos de demências, né? Porque dão dicas, apoio. Às vezes a gente acorda mais triste, mais com, né, com menos força, menos energia. E é muito importante cultivar esses grupos de apoio. Uma outra dica que eu sempre dou é mantenha-se em forma, faça exercícios. Essa energia da dor, ela precisa circular, senão ela acumula no corpo da gente. Eu faço Tai Chi Chuan 2 vezes na semana, e eu participo de um projeto gratuito do GEPAF, lá da UNB, né, que é para pessoas idosas. Eu acabo de completar 60 anos, estou absolutamente habilitada para participar. E então esse é com ginástica aeróbica, né, para fortalecimento da musculatura. Né? E eu fico muito contente, eu sempre sugiro para as pessoas, né? O Tai Chi é uma meditação em movimento, né? Nos traz o centramento, né? Nos traz estar comigo mesmo. Isso é muito importante, que a gente não fique só olhando para fora, fazendo coisas, mas tenha momentos também para nós. Né? Nesse sentido, quando eu falo de uma energia, todo o nosso corpo é movido a energia. Então, nós precisamos mobilizar essa energia para que ela não fique estagnada em algumas partes do corpo e apareça como sintoma. Hoje eu acordei com dor aqui. Se eu não estiver mobilizando, se eu não estiver fazendo exercícios, se eu não estiver fazendo ginástica ou o Tai Chi Chuan, essa dor acumulada, essa energia acumulada, tende a nos deixar mais para dentro e mais paralisados. Isso não ajuda a saúde física, isso não ajuda a saúde mental, né? E nem a saúde espiritual. Que bacana. Então, veja, a senhora aconselha as pessoas cuidadoras a se manter nos grupos de apoio. Bacana. Sim. E também cuidar de sua saúde através de exercícios. É verdade que eu também sempre falo do Tai Chi para as pessoas com Parkinson, e foi o Tai Chi que nos levou no nosso encontro, que nos encontramos pelo Tai Chi, né? Mas tem um aspecto também que nessa relação de cuidador e cuidados, existe uma relação familiar muito forte, e existindo relação familiar também entra o aspecto de solidariedade, de fraternidade, de carinho, de respeito, de retribuição para com o pai e com a mãe por parte dos filhos. Então, esse lado também é muito importante se levar em consideração,
que às vezes nós vemos muitas vezes muitos idosos são jogados nos asilos, são jogados de casa assim por famílias, porque ou não tem paciência, ou não tem tempo, ou trabalho, ou sempre há alguma desculpa. A senhora tem observado isso também, não é? Então, vamos lá. Acho que é uma coisa importante de colocar é que você falou, Vitor, de um modelo ideal de família. A minha família é assim, eu imagino Sim. que a sua seja assim. Mas nós temos muitas famílias cujos familiares, né, não tiveram o mesmo cuidado, ou com o filho, ou com o neto, ou com atenção, foram embora e voltaram doentes. Então, nem tudo, nem todos vivem numa situação ideal, né? E eu, como psicanalista, recebo muita gente em consultório, né, na clínica, que é isso, a minha mãe está doente, né? Um relato de cuidadoras e cuidadores, minha mãe está doente, ou meu pai está doente, e meu pai me batia. Ele me batia de fio de ferro, ele me abandonou, né? Vários relatos. Isso. Relatos que não têm amor, não têm esse respeito cultivado, né? E eu sempre digo para essas pessoas que os pais, né, fizeram o que era possível fazer. Né? Eles poderiam ter feito mais se eles tivessem tido educação, tivessem equilíbrio financeiro, equilíbrio emocional. Né? Então, eles têm um contexto de vida que, às vezes, as famílias não conhecem. Às vezes, são famílias de pessoas com uma doença, que é o álcool, né? O alcoolismo também. Também é muito difícil, é um grande desafio. Mas eu digo, eu sempre comento com as pessoas sobre uma coisa essencial, por pior que tenha sido esse familiar. No caso dos pais, por exemplo, foram eles que nos deram a vida. Então, mesmo que eles não tenham feito nada mais, que eles tenham sido horríveis, eles nos deram o nosso maior bem, estar vivos até hoje. E só por isso merecem gratidão. Que lindo, lindo. Isso mesmo, realmente. Nesse aspecto, é muito importante, né? Independente de quem sejam os pais, mas os pais que te deram a vida e que a vida é a coisa mais maravilhosa que nós temos. Estamos aqui conversando sobre vida e estamos lutando justamente para manter a vida, para continuar vivendo e vivendo bem, né? Então a vida é Sim. muito muito linda nesse aspecto, porque as pessoas também, os filhos também têm a oportunidade de mostrar seu lado de gratidão para o que os pais foram. Mesmo que não foram aqueles pais Exato. maravilhosos, mas de qualquer maneira, só o fato de ter dado a vida já diz tudo, né? Sobre a questão de colocar em instituições de longa permanência, que esse é o nome das instituições hoje, as Uhum. ILPIs. Não, a gente não fala mais de asilo, essas coisas assim. Existem ótimas instituições. Às vezes, sabe, Vitor, os familiares já estão numa sobrecarga de estresse físico e emocional tão grande que ou a gente tem mais gente doente dentro de casa, ou se a pessoa tiver condições, né, econômicas e emocionais, porque não é fácil colocar no asilo, não é fácil botar numa instituição de longa permanência para idosos. Às vezes as pessoas olham e dizem assim, mas o filho ou a filha fez isso. Às vezes tem casos de filhos que não cuidam. Mas tem a situação de que tem que escolher, né, qual é a situação que este familiar se encontra. Porque uma das coisas que mais acontece, sabe, Vitor, é o adoecimento dos familiares em casos de demência. Uhum. E alguns casos não acontece pós-morte do familiar. Em geral, acontece antes. Nós temos vários casos de AVCs, nós temos casos de doenças cardíacas, nós temos casos de câncer, é algo assim, né? É muito grande. Porque este familiar, ou esta familiar, ela, em geral, deixa de trabalhar porque tem que cuidar do familiar doente.
deixa de ter planos de estudo, né, de carreira, para cuidar do familiar doente. Muitos casamentos terminam, né, porque a pessoa não dá conta de cuidar e vai embora. Então, às vezes acontece, por exemplo, nós temos pessoas que participam do coletivo Filhas da Mãe, que cuidam do pai e da mãe. Então, ou o pai foi o cuidador, ou a mãe foi a cuidadora, morre o familiar com demência, e 2, 3 anos, aquela pessoa que cuidou, aquela mãe, aquele marido ou aquela esposa, tem a demência também, ou tem algum outro tipo de demência também. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo reforçar a necessidade de autocuidado, de fazer exames anuais, exames físicos, exames neuropsicológicos, para ver se está tudo bem. Né? Tudo dentro dessas ideias de como se cuidar, né? É muito importante, porque o adoecimento familiar, Vitor, é realmente significativo. Então, às vezes, só para completar o raciocínio, às vezes, colocar numa instituição de longa permanência para idosos é a sobrevivência daquele familiar que está cuidando. Porque se entrar em depressão, como muitos acontece, né? Se entrar em depressão e começar, por exemplo, a ter pensamentos suicidas, já eu vou me matar e vou matar o meu familiar doente. Não, como assim? Né? Os dois têm direito à vida, mas esta pessoa que está cuidando precisa de tratamento. Estou dando um exemplo, assim, obviamente, um exemplo muito num limiar, né? Muito exagerado, mas para dizer as questões que ocorrem, né? Então, quando a gente vai falar por que alguém colocou numa ILPI, tem vários motivos, que não só é a falta de amor. Perfeitamente, perfeitamente. Então, muitas vezes, às vezes, é mais conveniente colocar numa casa desse tipo do que ficar sofrendo na casa da família. Com certeza, né? Sim, Porque imagine uma cuidadora ou um cuidador estressado emocionalmente, já não tem mais controle dos seus sentimentos, ou não faz terapia, nunca foi para fazer uma análise, né? Nem se dá conta que está com raiva, não sabe o que é raiva, porque vem muito esse sentimento de raiva pela situação, de frustração por não poder fazer melhor, ou por não poder salvar a outra pessoa. Né? Então, essa pessoa, de repente, começa a gritar com o paciente. Então, adianta esse paciente estar em casa com alguém gritando e sendo rude e não tendo paciência? Então, são essas questões, essas matizes. Nem tudo é branco, nem tudo é preto. Né? Existem vários matizes para a gente observar. Né? Fora a culpa que a pessoa passa por vários, assim, até ter coragem de colocar o familiar numa instituição, porque a sociedade mesmo diz, como assim tu vai fazer isso? Né? é Então, eu verdade, é acho que são verdade. pontos importantes Claro, caso para a a gente caso, falar. porque a gente sempre escuta assim, maltrato de idosos. A gente rápido já vai julgar a pessoa que maltratou, mas não sabemos o que está acontecendo realmente. Porque há muitos casos, e são casos, né, que acontecem. É o que acontece com a maioria das mulheres que cuidam, é Sim, exatamente isso, porque é. elas cuidam da casa, elas cuidam da alimentação, elas organizam, é uma empresa, a casa é uma empresa, elas organizam todo o gerenciamento desta casa para que tudo funcione. E imagine que demências, né? Eu vou dar o exemplo do Alzheimer, mas tem a frontotemporal, tem várias outras, né, de Levi, que, por exemplo, as pessoas precisam usar fraldas geriátricas, precisam usar sonda no estômago, porque já esqueceram como mastigar, como engolir.
né? Porque uma das coisas mais tristes, eu acho que de uma demência que onde se perde a memória, é essa questão de que todo dia é um luto, né? A pessoa querida, o ser amado, né, que é cuidado, já não reconhece mais nem os locais, nem a família. E confunde alguns familiares com a mãe, com o pai, com os irmãos. Então, aquele papel de filho ou de filha, aquele papel de o neto mais querido, ou a neta mais querida, passa a ser de algum familiar que já pode ter, inclusive, morrido. Então, são situações realmente que adoecem pela dor, né? Às vezes, algo que acontece com muita frequência e que eu escuto na clínica, e eu também já passei, fulano, paciente ou doente, né, não gosta de mim, não gosta mais de mim, né, me trata mal. Não, é porque isso, nos quadros demenciais, pode acontecer violências, pode acontecer violência verbal e pode acontecer violência física, né? Nesse caso, sempre é importante, a cada modificação do quadro desse paciente, seja não dormir, não comer, não conseguir parar, que ele está sempre caminhando agitado, não parar, não parar, não parar, é preciso recorrer ao médico e equilibrar as medicações, né? Porque as mudanças são muito rápidas. Claro, claro. Que bacana. Exatamente tudo isso que a gente estava precisando conversar para começar. A gente, como paciente, eu no meu caso, sou um paciente de Parkinson, e que a gente também tem que pensar agora, se cuidar mais, para não ter que chegar a uma situação muito complicada e complicar a vida dos familiares, dos cuidadores, né? Então, eu penso que nós temos também que nos cuidar da saúde, né? E acho que até a família também tem que cuidar do familiar mais idoso, para que tome a medicação corretamente, se cuide, faça os exames, porque às vezes as pessoas idosas são teimosas, não querem fazer as coisas. E vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, né? Pois é, eu fico tão feliz e muito agradecido por essa conversa aqui, foi maravilhosa. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para todas as cuidadoras que tem no Brasil e no mundo também, cuidadoras de idosos com Alzheimer, com Parkinson, isso aqui, porque o papel é muito igual, muito semelhante, né? Porque não existe uma técnica, né? Não existe um script para seguir, né? Em cada caso, dependendo da estrutura de cada família. Então, a minha mensagem para as cuidadoras é resiliência. Né? Um dia vai melhorar, mas vai melhorar para você que cuida, né? O seu paciente precisa de cuidado, de atenção, de carinho. E tá tudo bem se em algum momento você tiver raiva e quiser chorar. Vai no banheiro e chora, dá uma saída e chora, porque você é uma pessoa humana, você é um ser humano e tem direito a essa frustração, né? As doenças, elas não têm cura, mas elas têm tratamento, e nós podemos colaborar com a qualidade de vida das nossas pessoas queridas. Mas, principalmente, para poder ajudar o outro, para poder cuidar de outra pessoa, você precisa se cuidar. E, nesse sentido, autocuidado é fundamental, vai garantir a sua qualidade de vida, né? Um corpo mais saudável, né? Uma mobilidade para poder fazer todas as atividades que precisa fazer, e também vai garantir, né, uma melhor situação emocional e espiritual. Nesse sentido, faça exercícios, mesmo que não esteja com vontade. Vai lá e começa. Se você é ligado a algum tipo de espiritualidade, pratique, independente qual for, pratique. Nós precisamos de toda ajuda possível, porque é autocuidado e redes de apoio, sejam elas espirituais,
sejam elas materiais, como as redes de apoio, como o Coletivo Filhas da Mãe, como o grupo do Tai Chi, da praça, né? Como outros espaços, né? Agora, nessa época de pandemia, grupos online de ajuda, a Abras, Associação Brasileira de Alzheimer e Outras Demências, o Coletivo Filhas da Mãe está de portas abertas. Nós temos um canal do YouTube com os nossos projetos, nós estamos no Instagram, no Facebook, e agora, mais recentemente, com a ajuda de uma voluntária, estamos também no Twitter. E 2 vezes na semana, nós temos um blog no Correio Brasiliense chamado Coletivo Filhas da Mãe, e a gente publica textos curtos sobre envelhecimento com qualidade de vida, demências, né, e políticas públicas de cuidado, políticas públicas para idosos, porque nós não estamos sozinhos no mundo, nós também precisamos de leis que nos defendam a pessoa idosa, a pessoa com algum tipo de demência e também quem cuida, os cuidadores. Que maravilha! Fico muito feliz, estou emocionado de ter conversado com a senhora, por essa experiência muito grande, porque, como eu disse, eu sempre estava pensando nos pacientes. Eu contava tudo no canal, o que o paciente deve fazer para ter qualidade de vida. Mas agora tivemos veio para mim esse pensamento de, puxa vida, mas espera aí, a pessoa do Parkinson não está sozinha no mundo. Ela depende de alguém, tem uma família, tem pessoas de volta. E aí vem a questão, muitas pessoas que têm me falado, conversado, os conflitos de família, essa coisa toda. E nós precisamos, a gente, conversar com especialistas que orientem as pessoas, os cuidadores, a se cuidarem também. Porque quem se cuida vai poder cuidar de seu familiar querido, com amor, com essa tranquilidade, com seu corpo saudável. E também com o lado espiritual também, tranquilo, em paz. Porque, na verdade, que o trabalho de cuidar é um trabalho de caridade, um trabalho de amor. Posso dizer só mais uma palavrinha? Pode, sim, claro. Se você estiver triste, estiver desesperada, entre em contato com a gente. E se não puder entrar em contato com a gente, tire todos os dias um tempinho para sair sozinha, que é um espaço seu, sozinho, a dar uma caminhadinha no sol, dar uma caminhadinha no verde, na volta de casa. Isso já ajuda a aliviar um pouco a cabeça e esse peso, né, que você tem carregado. Com certeza, que bom, maravilha. Linda mensagem. Então, muito agradecido. E, se Deus quiser, em outra oportunidade estaremos novamente falando. Muito grato.